Alô, galera! Seja muito bem-vindo à nossa programação aqui no canal Esporte na Band. Deixe seu like nesta live para que mais pessoas possam ver as melhores informações sobre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em Band Placar com oferecimento BandBet. Aqui a gente traz as informações, como eu disse, claro, com as melhores oportunidades do mercado para você que gosta de fazer a sua fezinha na BandBet. É só acessar a capa do site, ó, o endereço está aqui embaixo, bandbet.bet.br. Vamos falar sobre o grande jogo da noite, Palmeiras e Santos às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Allianz Parque. O Palmeiras tem uma grande oportunidade de se aproximar da conquista de mais um título brasileiro. O Flamengo, ontem, só empatou com o São Paulo, 2-2 na Vila Belmiro. E o técnico Abel Ferreira vislumbra a possibilidade de abrir 3 pontos em relação ao rival, com impressionantes 68 na 32ª rodada da competição. Para isso, precisa vencer o Santos, só que ele tem um problema. Aníbal Moreno, cabeça de área argentino, está fora do jogo, afinal de contas, vai cumprir suspensão. De resto, é aquele time com o qual todo mundo está acostumado. Carlos Miguel no gol, substituindo o Everton, que tem uma fissura na mão direita. Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bruno Fux, isso mesmo, zagueiro que vive uma boa fase, improvisado na posição de volante, com Andréas Pereira, Maurício e ele. Alan, o garoto de 21 anos que conquistou o torcedor do Palmeiras após uma partida fenomenal contra a LDU na semana passada, goleada alviverde por 4-0, resultado que garantiu o time na grande final da Libertadores da América no próximo dia 29 contra o Flamengo. A dupla de ataque, gente, todo mundo tá careca de saber. Será composta pelo Tigrinho, Vitor Roque e Flaco Lopes, esses dois caras que você vê na imagem. Vamos passar agora para o outro lado da história, porque se você tem um time brigando e tentando se consolidar ainda mais na disputa pelo título brasileiro, do outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai ter de rebolar. Afinal de contas, ele teve uma péssima notícia ontem, que foi a vitória, o triunfo do Vitória sobre o Internacional no Barradão por 1-0. Resultado este que empurrou o Santos para a zona do rebaixamento, o torcedor super traumatizado. Afinal de contas, a equipe foi rebaixada pela primeira vez em 2023. E ele tem um problema na zaga. Luan Pérez, suspenso, está fora de combate. Os dois zagueiros devem ser Adonis Frias e Alexis Duarte. Com os dois laterais, de um lado, na direita, Igor Vinícius, e do outro, uma boa notícia, até o retorno do Souza, que cumpriu suspensão na partida contra o Fortaleza. O goleiro é o bom Gabriel Brazão. E mais à frente a gente deve ver um losango no meio de campo, composto por João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, ex-Flamengo, e Roleiser, o argentino, um pouco mais à frente. Ele é bom jogador, mas atravessa uma fase muito ruim. Mais à frente, Barreal, ex-Cruzeiro, esse sim está jogando bola, e o centroavante argentino Lautaro Dias, ex-jogador do Independente Del Valle. A gente passou aqui informações sobre o jogo e é evidente que o Palmeiras tem o favoritismo nesta partida, afinal de contas é uma equipe muito melhor e joga em casa ultra motivada pela conquista ou pela possibilidade de conquistar mais um Campeonato Brasileiro. A BandBet está nessa, evidentemente, com as melhores oportunidades do mercado para você. Eu sugiro a você que aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui na parte inferior da tela, bem ao meu lado esquerdo, ou então digite no browser de sua preferência esse endereço aqui embaixo, bandbet.bet.br. E aí você vai acessar a capa do site. Uma vez na capa do site, a gente já vê na tela aí, você vai clicar no botão Brasileirão Série A. E aqui a gente já tem todo o mercado para esse jogaço de bola, além das outras partidas do dia, Fluminense, Mirassol, Ceará e Fortaleza, o Clássico Rei. Mas vamos falar aqui, focar em Palmeiras e Santos, porque o Verdão está pagando 1,44 para cada real apostado. Uma excepcional oportunidade de mercado, tamanho favoritismo da equipe alviverde. Lembre-se, uma equipe disputa o título, é o Palmeiras. A outra briga contra o rebaixamento. Então aqui não tem muito o que pensar,
Eu recomendo a você, claro, uma vitória do Palmeiras aqui na sua fezinha. Lembrando que o Neymar, embora esteja recuperado de lesão, não vai a campo, afinal de contas, ele não gosta de jogar no gramado sintético. Penso que é uma situação, melhor dizendo, de exceção e que o Neymar precisaria sim estar em campo. Ele é muito bem pago para decidir nos momentos em que o Santos está em dificuldades, e não existe dificuldade maior neste momento do que figurar no Z4. A gente segue falando sobre futebol, só que a gente pega o avião agora e vai até a bela região da Andaluzia, na Espanha. Afinal de contas, tem rodada da fase de Liga, da Liga Europa, com um belíssimo jogo para você. Real Betis vai receber no estádio de La Carturra a equipe do Lyon, que faz uma campanha muito boa. O Betis não vai jogar na sua cancha, o Benito Villamarín, e sim no estádio da ilha de La Carturra, em Sevilha, um estádio até que é meio elefante branco ali. Afinal de contas, os dois times da cidade, Betis e Sevilha, têm seus respectivos estádios, Benito Villamarín e Sánchez Pizjuán. Então, vai ser num campo que não é neutro, mas é um campo com o qual o Alviverde da Andaluzia não está acostumado. E é um time bom esse do Betis, bem treinado pelo Manuel Pellegrini, um técnico chileno que já dirigiu, inclusive, o poderoso Manchester City. E tem uma defesa muito boa, com o Héctor Bellerin pelo lado direito, o miolo de zaga tem Marc Bartra, veterano, aquele mesmo revelado em La Masia, ou seja, pelo Barcelona, Nathan, zagueiro revelado pelo Flamengo, com passagens pelo Red Bull Bragantino, pelo Napoli, jogando mais pelo lado esquerdo, e o Ruibal na lateral. E aí, mais à frente, o que a gente deve ver é o ótimo Sofiane Amrabat, um dos destaques da Copa do Mundo de 2022 no Catar, defendendo a seleção de Marrocos, ladeado pelo Roca. Mais à frente, o Isco está machucado, ele continua lesionado, uma lesão chata desse veterano jogador, então não deve ir para o campo. O homem a articular o jogo, a criar o jogo, deve ser Pablo Fornals, ex-jogador de Villarreal e West Ham da Inglaterra, com o ótimo Antony, que vive uma ótima fase pela equipe espanhola, pelo lado direito, e pelo lado esquerdo, o marroquino Exausuli, com o Cucho Hernandes, colombiano, na posição de centroavante. O time do Lyon passou por uma enorme reformulação, afinal de contas, John Textor, que é o dono do Botafogo, era dono da equipe francesa, foi tocado para fora. Michele Kang, que é de Singapura, acabou assumindo a operação e fez, como eu disse, uma ampla reformulação no elenco, que ainda assim conta com bons jogadores e faz uma campanha muito boa na Liga Europa, em terceiro lugar nessa fase de Liga, né? O ponto forte desse time está nas laterais. Maitland-Niles, o inglês, ex-Arsenal, inclusive, já tem 28 anos de idade, atua pelo lado direito, e o Tagliafico, titular da seleção da Argentina, pelo lado esquerdo. A dúvida fica em relação ao maestro do meio de campo, o bom francês Corentin Tolisso, que inclusive já tem 28 partidas com a camisa da seleção azul. A BandBet está nessa, mais uma vez com você, com as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola entre Real Betis e Lyon. O Betis na área de classificação para a repescagem e o Lyon lá em cima, como eu disse anteriormente, na tabela de classificação. Vou botar na tela a capa do site da BandBet, você aponte sua câmera para esse QR Code que agora aparece aqui, ó, ao meu lado direito, na parte superior da tela. E aí eu vou mostrar para você como você chega na página da Liga Europa. Quer ver só? É muito fácil. Você clique nesse menu que aparece aqui no lado superior da tela, no canto superior da tela. Você vai em futebol, tá? E aqui embaixo, europeu. E aí, UEFA Liga Europa, que é a primeira opção no menu. Deixa eu clicar aqui de novo em UEFA Liga Europa e aí você será direcionado para a página da competição e todo o mercado em relação a esse jogo entre Real Betis e Lyon estará lá. Quer ver só? A gente tem vários jogos hoje, tem o Basel em campo, Estrela Vermelha contra o Lille, Malmö da Suécia, vice-campeão já de Copa dos Campeões da Europa, enfrentando o grego Panathinaikos, e aí a gente dá um carregar mais aqui, afinal de contas, são vários jogos nesta quinta-feira, e lá embaixo a gente vai achar essa possibilidade de Betis e Lyon. O Real Betis pagando 1,71 para ganhar o jogo e o Lyon 4,50 com o empate pagando 3,85. Gente, eu acho que essa oportunidade do mercado para o empate está
maravilhosa, hein, pessoal? Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha nesse Lyon que, mesmo jogando na Espanha, pode arrancar um empate e deve arrancar um empate contra o time do Betis, que é bom, mas o Lyon vive uma fase melhor, inclusive está na 6ª colocação no Campeonato Francês, o que não denota uma má campanha, afinal de contas a disputa está muito apertada na França. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, até a próxima.